Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez. O pastor Benaldo falava aqui das mudanças de tempo, né? E quem é alérgico como eu sofre muito com isso. E aí o tempo lá no Rio começou a firmar, eu falei, graças a Deus, vou melhorar, minha alergia vai passar. E aí resolveram fazer uma obra no corredor do meu prédio, cortando piso, pintando parede, então é uma maravilha, né? Poeira, cheiro de tinta. Você que é alérgico conhece muito bem a nossa luta. Mas o Senhor tem nos dado graça. Trago um abraço lá da Igreja da Freguesia, pessoa lá do meu pastor regente, pastor Roberto Azen, que sempre, muito graciosamente, né, me libera aqui para estar com os irmãos. Né, um dia de culto, estão lá cultuando ao Senhor também nesse momento. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na Epístola de 2 João. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 João. Epístola de 2 João. Isso, por favor, fique de pé. Nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia nessa manhã, né? Tudo bem que é pequenininho, mas a gente vai ler toda a Epístola de 2 João. Eu vou querer fazer uma leitura responsiva. Eu começo com o primeiro, a igreja o segundo, e a gente vai assim até o 13, amém? Só um minuto aqui que eu vou abrir. 2 João. Isso, não é o Evangelho de João, é a Epístola de João, lá no finalzinho. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. Te pedimos nessa manhã que teu Espírito Santo possa nos guiar e que o Senhor fale aos nossos corações aqui, sim. Ó Deus, abra os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor? Deixa eu só acertar o meu celular aqui para ele não tocar. Amém. Tem uma música aqui que só os mais antigos vão lembrar. Aí na sua época, de repente, que você não era da igreja, você de repente já cantou essa música para sua esposa. Uma música muito conhecida que fala que por você eu dançaria tango no teto.
eu limparia os trilhos do metrô e eu iria a pé do Rio até Salvador. E muita gente já ficou muito emocionada com essa música um tempo atrás. E por que a gente fica assim? De repente você já viu, aí os mais novos já podem ter visto, né? Aqueles pedidos de casamento muito inusitados, né? Você vê na internet, na televisão, alguém que vai no helicóptero e joga pétalas de rosas. E aí surgem umas pessoas com umas plaquinhas e aquele pedido de casamento emocionante, que as meninas ficam suspirando por tanto romantismo. Ou então alguém que atravessa o mundo no avião só para encontrar a pessoa amada. Todas essas declarações de amor muito expressivas, né? Muito vistosas. Ou então qualquer tipo de loucura de amor que a pessoa faz na televisão, né? Ah, não, eu vou lá, me declaro para milhões de pessoas, para aquela pessoa. O fato é que nós amamos provas de amor. Seja na letra da música, seja num pedido de casamento que a gente vê. A maioria das pessoas amam provas de amor. E o cinema, a música, a literatura nos ensinam que amar significa fazer coisas extraordinárias. Né? Porque não é comum você alugar um helicóptero para sair jogando pétala de rosa. Então, o mundo está nos ensinando que para amar a gente precisa fazer coisas extraordinárias. Aí precisa ir a pé do Rio até Salvador. Né? Você precisa fazer coisas assim, muito grandiosas para demonstrar amor por alguém. Não importa se a gente está falando de um amor familiar, ou de uma amizade, ou mesmo de um relacionamento amoroso. Quanto mais extravagante é essa demonstração de amor, maior é a qualidade, de acordo com que todas essas coisas que eu disse estão nos ensinando. Né? O cinema, a música, a sociedade como um todo está nos dizendo que, olha, se você realmente ama alguém, você tem que demonstrar isso de um jeito muito diferente, muito extraordinário. E tudo isso é muito bonito, né? Muito inspirador. Não existe nada ruim em essência. Né? Se de repente você já fez isso pela pessoa que você ama, não é nada ruim na essência disso. O problema é que nós começamos a acreditar que são essas coisas que movem o amor, que são essas coisas que movem o sentimento que a gente tem por outra pessoa. Mas com o tempo, a gente vai entendendo que nem só de grandes declarações de amor vive uma relação. Porque você não aluga um helicóptero todo dia para dizer para sua esposa que você ama. Então, nem só de grandes declarações de amor, nem só de grandes demonstrações vive uma relação. Lógico que você, no seu aniversário de casamento, você vai levar sua esposa para passear num lugar diferente, né? Isso é muito bom. Você só vai em ocasiões especiais naquele lugar com ela. Mas para todo evento diferente assim, existe o dia a dia. O feijão com arroz, o arroz com ovo, né? Você não janta num restaurante chique todo dia. É uma ocasião especial que você faz uma grande demonstração de amor, mas para toda grande demonstração existe o dia a dia. Existe o arroz com feijão. Existe, às vezes, o arroz queimado, né? Existe o ovo frito que passou do ponto. Para todo passeio, para toda viagem que você leva, a pessoa que você ama, seus familiares, ou um amigo seu, ou seu cônjuge, existe a sua casa, com os mesmos cômodos, os mesmos móveis. De vez em quando é bom viajar. Eu gosto de viajar, né? Você gosta de viajar? É muito legal viajar. Mas a gente não pode viver o tempo todo viajando. Primeiro que não tem dinheiro, né? E a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então, para toda grande demonstração de amor, vou fazer uma viagem com a minha família. Para toda viagem, existe a volta para casa, existe a sua casa. E o restante do ano que você fica ali vivendo todo dia, com os mesmos cômodos, as mesmas coisas de sempre. E em resumo, o que eu quero dizer? Que o amor também é feito das coisas comuns. O amor, ao contrário do que o mundo está dizendo, ele não só é feito de grandes declarações. E por vezes não vai haver uma grande declaração. Não vai haver um evento especial, não vai haver nada diferente, mas o amor vai ser demonstrado pelo carinho e pelo cuidado no dia a dia. Não vai ter um helicóptero jogando pétalas de flores, mas vai ter alguém que quando você acorda preparou um café da manhã para você. Não vai ter alguém indo a pé do Rio até Salvador, mas vai ter um cuidado. Alguém que vai cuidar de alguma coisa para você, que vai preparar algo, que vai ter o carinho de deixar algo pronto para você. E a gente precisa aprender a ver essas grandes virtudes da vida nas pequenas coisas. Porque a gente se acostumou a valorizar somente as grandes coisas. Não sei se você já fez essa experiência, você assistiu uma declaração de amor dessa. O que a esposa faz? Viu?
Aí, ó. Isso é que é declaração, viu? Você nunca fez uma dessa para mim. Olha que buquê de flores bonito. E a gente às vezes fica preso às grandes declarações externas, desejando elas o tempo todo. E aí o que isso tem a ver com 2 João, né? Meus irmãos, se eu colocasse um título nessa pregação, eu diria que 2 João são memórias de um bilhete comum. Memórias de um bilhete comum. Por quê? 2 João é uma carta pequena, é uma carta muito singela, ela está lá no final da Bíblia. 2 João quase passa despercebida. Ela está ali no meio de 1ª, 3ª, está quase em Apocalipse. Você passou as páginas, ela está aqui na minha Bíblia, ela está em uma página, você passou a página e você nem viu. E normalmente as segundas cartas, né? 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 João, normalmente elas sofrem uma relativa negligência em relação às primeiras cartas, né? A carta de 1 Coríntios é muito mais falada às vezes do que a carta de 2 Coríntios. 1 Timóteo às vezes é muito mais abordada do que a 2 Timóteo. E aqui em João isso é muito claro, né? Quantas pregações você já ouviu sobre 1 João e quantas você já ouviu sobre 2 e 3 João? Então, normalmente, as segundas cartas, elas são menos conhecidas pelos cristãos em geral, são menos frequentemente pregadas, são menos frequentemente estudadas. E aqui, em 2 João, a gente tem a desvantagem ainda dela ser uma carta muito curtinha, que aparentemente não acrescenta nada de novo da sua irmã mais velha, ali, se a gente pode dizer assim, 1 João. Não tem nada de novo. É um eco, é um resumo, vamos dizer assim, de 1 João. O seu conteúdo não traz nenhuma novidade doutrinária e é uma carta que fala coisas muito comuns ao cotidiano. Mas por que, então, memórias de um bilhete comum? Porque, se eu pudesse resumir a mensagem de 2 João, eu diria que ela é um singelo bilhete de Deus para aquela igreja. Talvez como aqueles bilhetes colados no espelho do banheiro, ou aquele bilhetinho colocado na porta da geladeira, que está muito longe de uma grande declaração de amor, mas um singelo bilhete. E nós vamos ver que 2 João é um bilhete que diz: te amo, se cuida. Sabe aquele bilhetinho que o cônjuge coloca de manhã para você? Olha, te amo, se cuida. 2 João é um singelo bilhete de Deus dizendo para a igreja: igreja, eu amo vocês, cuidem-se. É só isso. 2 João não é uma declaração extravagante de amor de Deus pela sua igreja, é um singelo bilhete lembrando de 2 coisas importantes. Igreja, eu amo vocês, cuidem-se. É só isso. É um bilhete comum, é uma mensagem comum, distante das grandes declarações de amor. Nada muito impressionante. E por que eu disse isso? Porque nos versículos de 1 a 6, nós vemos a primeira parte do bilhete, que diz: olha, eu amo vocês. E dos versículos 7 a 13, a última parte do bilhete que diz: cuidem-se. Vamos ver então o que esse bilhete tão comum tem a nos dizer aqui. Versículo 1 diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O presbítero aqui não indica uma função específica, né? Porque no Novo Testamento os termos utilizados, né, para essa questão de liderança, bispo, pastor, presbítero, eram sinônimos. Essa diferenciação foi feita mais à frente na história da igreja. Então ele não está falando aqui de uma função como a gente conhece. É basicamente o líder deles. O líder deles está falando, mandando uma carta para aquela igreja, e ele está se referindo a uma senhora eleita, né? E aí muita gente tem dúvida: quem é essa senhora eleita? Se era uma mulher, né? Se era um grupo de pessoas. E o mais provável é que João aqui esteja fazendo uma personificação, né? Se referindo à igreja como, né, uma senhora que foi eleita. Então, essa senhora eleita seria uma forma de João chamar ali aquela igreja, alguma igreja local que estava sob a liderança dele. Então, João está escrevendo a uma igreja que estava sob sua liderança, e ele chama essa igreja de senhora eleita e seus filhos. E desde muito cedo, né, o autor dessa epístola foi reconhecido como João, porque essa carta era sempre lida e divulgada junto com 1 João. É por isso que eu falei que às vezes ela era meio despercebida, porque ela sempre andou junto com 1 João. E nós vemos aqui nos versículos 1 e 2 que João diz que ama aquela igreja. Você reparou?
o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade. Mas por qual motivo João ama aquela igreja? Será que aquela igreja fez algo incrível por ele? Será que aquela igreja tem tido resultados impressionantes? Será que alguém daquela igreja se destacou na sociedade romana? Ao que parece, nada disso aconteceu. Mas João os ama por causa da verdade. Ele diz, olha, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa, versículo 2, por causa da verdade. Então ele fala, olha, eu amo vocês por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. O que aqui João já começa a nos ensinar, meus irmãos, é que o mundo tem os seus critérios para o amor. Mas para o cristão, o critério maior do amor é a verdade. Não importa se a gente está falando de uma relação de amizade, ou uma relação entre pais e filhos, ou entre cônjuges, o amor cristão está necessariamente atrelado à verdade. A gente precisa entender que é a verdade que sustenta o amor, e não o contrário. Não é o amor que sustenta a verdade, mas é a verdade que sustenta o amor. E é por isso que muita gente tem dificuldade de entender qual é o padrão de relacionamento amoroso que a Bíblia descreve. Que as pessoas dizem, não, mas Deus aprova todo tipo de amor. Não, Deus aprova todo tipo de verdade. Porque a verdade é que fundamenta o amor e não o contrário. A gente está invertendo essa equação, está querendo adequar a verdade ao sentimento, ao amor. Quando a Bíblia está dizendo que é o contrário. O nosso amor deve estar fundamentado na verdade. É a verdade que sustenta o amor e não é o amor que sustenta a verdade. Pior ainda quando tiram a verdade da equação, né? Colocam as emoções. Porque as emoções são flutuantes, mas a verdade, ela é duradoura. Hoje em dia, muita gente tem invertido essa lógica e o fundamento da verdade tem se tornado a consequência do amor, e não o fundamento. E o amor, que deveria ser consequência da verdade, está se tornando o seu motivo, o seu fundamento. E aí não é de se admirar que muita gente tem se perdido nessa área. As pessoas não sabem mais amar, as pessoas não sabem mais ter amigos, as pessoas não sabem mais se relacionar com seus filhos, as pessoas não sabem mais se relacionar no casamento, porque desvincularam o amor da verdade. Como que você tem tratado as pessoas que você ama dentro da sua casa? Será que a relação de vocês é pautada pela verdade? Ou vocês estão o tempo todo adaptando a verdade para se encaixar no sentimento? Porque esse é o início do fim de qualquer relacionamento. Quando a gente começa a tentar adaptar a verdade ao sentimento que a gente tem por alguém. E aí, como a gente conversava no gabinete, isso leva invariavelmente para uma idolatria. Porque você adapta a verdade para ter alguém e esse amor se torna um ídolo no seu coração. Muitos, por exemplo, têm justificado o divórcio porque falam, não, o amor acabou. Já deve ter ouvido muito isso, né, pastor? Ih, não, pastor, então, a gente tem que conversar porque o amor acabou, né? Mas por que muitas vezes um casal chega à conclusão que o amor acabou? Porque o amor se tornou o fundamento daquela relação. E a verdade foi relegada a uma mera consequência. Porque quem entende o Evangelho sabe que mesmo se for real esse sentimento de que o amor tem acabado, a verdade da palavra de Deus sobre o casamento continua sendo o fundamento. Porque a verdade da palavra de Deus ela é imutável, independentemente de quão flutuantes são os nossos sentimentos, as nossas emoções. É por isso que o nosso amor está fundamentado na verdade. A verdade da palavra de Deus continua sendo o fundamento das nossas ações e o nosso amor vai ser uma consequência dessa verdade. Mais do que isso, os nossos sentimentos, o nosso amor deve se adaptar e acomodar-se à verdade da palavra de Deus. E João continua esse assunto aqui no versículo 3, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-lhe,
não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Esse mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. A relação entre amor e verdade, ela é tão bem consolidada na mente de João, que ele traz uma saudação aqui para a igreja, né? Que a graça, a misericórdia e a paz estejam com vocês em verdade e amor. De novo. Ele está trazendo essas duas palavras de novo. E é interessante como que ele coloca na ordem certa. Que a graça, a misericórdia e a paz estejam sobre vocês em verdade e em amor. Ele não colocou em amor e em verdade. Ele coloca na ordem certa. E aí muitos têm falado, não, mas Deus não desaprovaria duas pessoas que se amam. Mas a Bíblia não deve ser contra o amor sincero de alguém. Não é possível que Deus faria isso. As pessoas, elas se amam. Ah, Deus não reprovaria um sentimento puro desses. Essas pessoas esquecem que a sequência bíblica dessa equação é sempre precedida pela verdade. A verdade vem sempre em primeiro lugar do que o amor. E João continua a trabalhar aqui essa relação, dizendo que ele está feliz no versículo 4, né? Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então ele está feliz que aqueles irmãos entenderam que primeiro vem a verdade. Meus irmãos, nós somos servos desse livro. Nós somos servos dessa palavra. Não podemos ir um passo além, nem ficar um passo aquém da palavra de Deus. O fato de estarmos reunidos aqui, a obra de Cristo na cruz por nós, ela é baseada em quê? No conhecimento que nós temos da Bíblia. Se não tivéssemos esse livro, nós nem saberíamos o que Jesus fez por nós. Então é a partir daqui que a nossa vida parte. Tudo é fundamentado na verdade da palavra de Deus. E nós somos o povo da verdade. E ele fala então, né? De acordo com o mandamento. E agora peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E aí, novamente, o amor depois da verdade. E aí é muito interessante como o mundo, ele vem no sentido contrário do que a Bíblia está nos ensinando. Porque no mundo, as pessoas dizem assim, não, você deve procurar alguém, né? Alguém compatível com seus temperamentos, com as suas personalidades. É muito interessante, a Bruna estudou uma época com uma colega, e aí ela falou, eu sou casada, tal, Gabriel. Aí ela, tá, mas qual o signo do Gabriel? Aí ela, não sei. E ela ficou apavorada. Mas como assim você casou com alguém sem saber o signo dessa pessoa? Porque você tem que saber se os astros estão confluindo, se o seu signo é compatível com... As pessoas acreditam nisso. Que o amor é uma simples compatibilidade, sei lá, da astrologia, dos temperamentos, de personalidade. Outros entendem que basta apenas, não, tem que ter uma química, uma atração natural. É lógico, né, meus irmãos, que deve haver uma conexão, né? Deve haver alguma coisa que atraia um ao outro. Mas essa não é a condição primordial para o alvo do nosso amor. De acordo com a Bíblia, o nosso amor é desenvolvido baseado na verdade que a gente compartilha. E é esse o motivo pelo qual a gente fala, por exemplo, do julgo desigual. Porque para Deus, amar não é só uma questão de pele, ou uma confluência dos astros, não. O universo está conspirando para que nós dois estejamos juntos. Amar é decidir compartilhar e viver a verdade juntos. Amar é uma decisão fundamentada na verdade. Então, enquanto durar a verdade, em nós e conosco, durará também o nosso amor. E além disso, João está nos dizendo que se o amor cristão se baseia na verdade, a gente não vai aumentar o nosso amor enquanto não aumentar a verdade dentro de nós. Então, se nós queremos relacionamentos mais profundos, nós precisamos de mais verdade. Então, se a gente quer amar mais, nós devemos ser mais cristãos. Nós devemos ser mais conhecedores da palavra. Porque quanto mais verdade nós conhecemos, mais possibilidade nós temos de amar corretamente. E o contrário também é verdadeiro. Porque quanto menos da verdade nós temos, menos a gente aprende a amar.
Olha que coisa, hein? Porque o mundo nos ensina qualquer outra coisa. O mundo nos diz que o amor a gente aprende por aí, o amor a gente aprende fazendo isso ou aquilo. Mas amar é decidir compartilhar e viver a verdade juntos. Então, se o amor está esfriando na relação, ambos precisam, dentre outras coisas, injetar mais verdade nesse relacionamento, né? Nós temos aquele famoso texto bíblico, cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, mas às vezes é preciso reforçar a terceira dobra. E isso só se faz por meio da verdade. Porque o nosso amor pelos outros não pode minar a nossa lealdade à palavra de Deus. É por isso que o amor precisa da verdade e a verdade precisa do amor. As duas coisas elas andam juntas. Porque o nosso amor, ele se amolece, ele enfraquece, ele esfria, se não for baseado na verdade. Mas também a nossa verdade fica dura, rígida e implacável se ela não for abrandada pelo amor. Então as Escrituras nos ordenam a amar uns aos outros na verdade. E manter a verdade em amor. A Bíblia é fantástica, né, meus irmãos? Esse equilíbrio entre verdade e amor, sempre a verdade vindo na frente. E aqui João dá sequência no versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Como a gente falou até o versículo 6, a primeira parte desse bilhete, a mensagem para aquela igreja: olha, eu amo vocês, mas eu amo vocês na verdade. E agora a gente inicia a partir do versículo 7 a segunda parte desse bilhete: olha, se cuidem-se. Após falar do amor, após fundamentar o seu amor na verdade, o que João diz? Ele traz os seus leitores à realidade. Porque isso é o que muitas vezes falta, né? E muitas vezes falta nessas declarações maravilhosas que a gente falou no início, né? O helicóptero jogando pétalas de rosa, aquela coisa maravilhosa. Não, eu te amo. Ah, não, eu faria qualquer coisa por você. Ah, eu vou dançar tango no teto. Essas declarações grandiosíssimas, elas muitas vezes esquecem que o mundo não é um mar de rosas. Que o dia depois do helicóptero da pétala de rosa é um dia difícil. Que a semana depois é uma semana de luta. Que o mês depois é uma dificuldade tremenda. E João diz isso aqui. O mundo não é um mar de rosas. Meus irmãos, colocar o pé para fora de casa já é um risco. O mundo é mau, as pessoas são cruéis e a gente precisa nos cuidar para manter a nossa vida no caminho certo. E ele diz aqui no versículo 7, a gente leu, muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus vem em carne. Este é o enganador e o anticristo. Você percebe que ele não fala que é um enganador ou um anticristo, mas ele fala o enganador, o anticristo, como se fosse a maior resistência, o maior inimigo. Porque há aqui nessa heresia desses homens que estavam aqui rondando essa igreja, duas afrontas. Eles se opõem a Cristo e eles enganam as pessoas. E isso é tão verdadeiro hoje, meus irmãos, como era lá no primeiro século, o desafio que os irmãos estavam enfrentando. Porque o que eles dizem aqui? Eles não confessam que Jesus vem em carne. E hoje nós vivemos algo semelhante, porque muitas pessoas hoje querem Deus, mas não querem Jesus. Você já reparou isso? Pessoas, se você perguntar, não, eu acredito em Deus. Não, eu sou uma pessoa de fé. Não, eu faço as minhas orações. Não, eu sou uma pessoa, religiosa. Elas querem Deus, mas elas não veem a necessidade do mediador. Elas não veem a necessidade de Jesus. Eu não sei para você, mas para mim uma das pessoas mais difíceis de evangelizar é aquela que acha que tem algum crédito diante de Deus. Não, eu sou um pagador de impostos, sou um pai de família, nunca traí minha esposa. Não, eu sou um cumpridor, não, eu sou um homem aqui, um trabalhador. Não, eu acho que Deus, eu acho que eu mereço o céu. Ela acredita em Deus, ela até quer Deus, mas ela não quer esse caminho para Deus passando por Jesus. Elas não veem a necessidade de Jesus. Essas pessoas se acham tão boas que acham que não precisam de um Salvador.
buscam um caminho alternativo para Deus. Antigamente, na era lá pré-moderna, as pessoas diziam, olha, nós queremos Deus por meio de Jesus. Passado um pouco de tempo, a era moderna diz, não, a gente não quer nenhum dos dois. A gente não quer Deus e não quer Jesus. Mas quando a gente chega nos nossos dias, na era pós-moderna, é engraçado, porque essas pessoas querem Deus, mas não querem Deus por meio de Jesus. Eles querem Deus sem passar pela verdade. E quando uma pessoa quer Deus sem passar por esse livro, não é Deus que ela quer. Ela quer algo formado à sua própria ideia. Ela quer um Deus para chamar de seu. Ela quer um Deus às suas próprias características e qualidades. Ela quer construir um Deus para si. Porque se nós queremos Deus de fato, o único caminho para Deus é por meio da verdade, por meio do nome de Jesus. E a gente não pode negar que a gente vive numa época em que a espiritualidade das pessoas é crescente. Porque a gente já teve época que as pessoas eram muito descrentes. Mas agora é o contrário. Elas creem demais. Né? Se alguém acha uma pedrinha ali reluzente, brilhante, isso aqui eu acho que é uma pedra que dá sorte. Né? É a geração do trevo de quatro folhas, né? Do ferradura do cavalo, do pé de coelho, né? Do não sei o que lá, do alho que espanta o vampiro. Acredita em tudo. É o contrário do ateu. É o crente, é o crédulo demais. Acredita em qualquer coisa. Se alguém chegar e convencer que esse papelzinho aqui, que o pastor Benaldo escreveu, cura, faz milagre, essa pessoa vai botar lá no altarzinho e vai orar todo dia por esse papel. Porque as pessoas acreditam demais. Elas dizem, não, eu creio em algo superior, eu creio numa divindade. Mas quando você fala de Jesus, ela foge. As pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. E no fim das contas, elas querem Deus sem passar pela verdade. E a gente vive numa era muito curiosa, que é pró-Deus, mas anti-Jesus. Mas esse povo não entendeu, não fez CETEB, né? Não entendeu a trindade. Não sabe que essas coisas não se separam. Você só pode ter Deus se tiver Jesus. E o apóstolo está dizendo aqui, gente, cuidem-se. Primeiro ele falou, gente, eu amo vocês. E depois ele fala, gente, tomem cuidado. Cuidem-se. O João está colocando aquele bilhetinho na porta da geladeira. Não tem nada aqui de extraordinário. Mas ele fala, gente, eu amo vocês, amem-se uns aos outros. Olha, cuidem-se, tomem cuidado. O mundo aí fora é mau. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. E aqui é interessante que o ensino dado pelo apóstolo, ele é um grande alerta. Tenham o cuidado de permanecer no ensino de Cristo. Porque disso depende a vida de vocês. Então esse é um alerta não só para a igreja que é a senhora eleita, é um alerta para toda igreja que se diz uma igreja de Cristo. Tenham o cuidado de permanecer no ensino de Cristo. Porque nos nossos dias é muito fácil fugir do ensino de Cristo. Nos nossos dias é uma tentação frequente para a liderança da igreja incluir novos elementos, né? Porque as pessoas, não, porque só Jesus, pô, pastor Benaldo, chega aqui rapidinho. Esse negócio de só Jesus, só a Bíblia, isso não atrai as pessoas. Vamos botar um tchan mais, Jesus mais alguma coisa, Jesus mais aquela estratégia legal que o outro ali da esquina está fazendo. Não, vamos botar o Jesus mais alguma coisa. Tenham o cuidado de permanecer no ensino de Cristo. Olha que grande desafio. Um desafio de uma sociedade regida por critérios de sucesso. E eu costumo dizer que os critérios de sucesso no mundo não necessariamente são critérios de sucesso diante de Deus. Porque quais são os critérios de sucesso aos nossos olhos? Uma igreja lotada. 5.000 pessoas. Pastor Benaldo tem que construir um estádio que era não para botar gente que não cabe mais. E isso é um critério de sucesso aos nossos olhos. Isso quer dizer que toda igreja que tem muita gente é ruim? Não. Nós não somos numerofóbicos, né? Se Deus quiser trazer 5.000, 10.000 pessoas, Ele vai dar capacidade do pastor Benaldo de pastorear essa gente toda. Mas o que nós estamos dizendo é que lá no céu, não necessariamente o critério é o mesmo.
É possível que o pastor de uma pequena igreja seja muito mais conhecido no céu do que um grande mega conferencista internacional. Não nos iludamos, meus irmãos. Não nos iludamos, porque o papel da igreja é ter o cuidado de permanecer no ensino de Cristo e pregar a palavra de Deus consistentemente e insistentemente todos os dias até que ele volte. É isso. E o Senhor vai dando conforme a necessidade, conforme ele for trazendo. E é interessante porque o cuidado aqui de João, ele é tão grande, que ele chega a recomendar aos irmãos que nem recebessem, né? Aqui o versículo 10, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina que eu estou falando, se for alguma coisa um pouquinho diferente, nem receba essa pessoa em casa, nem lhe deem boas-vindas. Por que João está falando isso? Porque João, ele conhece o coração humano e ele também é humano. Porque sabe que a gente fica seduzido com essas coisas. Essas são coisas muito sedutoras. Né? Olha, que coisa legal, que coisa bonita aos olhos. Mas eles falam, não. Nem comece. Nem tente, porque você vai ficar tentado. Nem se aproxime, nem receba essas pessoas que venham com esse ensino estranho. Pessoas que queiram acrescentar coisas ao Evangelho. Ah, não, o Evangelho não está muito assim... Tá meio, né? A gente tem que botar alguma coisa. Mantenham-se, permaneçam no ensino de Cristo. É para isso que Jesus nos chamou. E veja que como João, no versículo 12, ele diz, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. E veja como ele já parte para a sua despedida. Ele é muito breve nessa carta. E ele diz que tem muitas outras coisas para falar com esses irmãos, mas que ele preferia falar pessoalmente. Então, pela forma como é escrito, parece que ele vai vir em breve, esses irmãos. Parece que já tem até algo marcado. Não, peraí, daqui a pouco eu vou estar aí com vocês. Então, só quero escrever esse simples bilhetinho aqui, daqui a pouco eu estou aí. E aí a gente fala das outras coisas que eu quero falar. Então, para quê, meus irmãos? Eu falei aqui que segundo João não tem nenhuma novidade doutrinária, né? Se ele pegasse e falasse assim, gente, leiam 1 João, já estaria resolvido. Porque 1 João fala das mesmas coisas. Fala de amor, fala de tomar cuidado com os enganadores, fala das mesmas coisas. Se João ia em breve ver aqueles irmãos pessoalmente, por que ele ia escrever um bilhete tão comum, advertindo aqueles irmãos de coisas tão básicas? Amem-se uns aos outros, cuidado com os enganadores. Isso é o básico da fé cristã. Por que ele não esperou para falar pessoalmente? Qual é o propósito de 2 João, gente? Meus irmãos, o apóstolo João está nos ensinando que nós demonstramos amor também nos bilhetes comuns do cotidiano. É aquele te amo, se cuida, na porta da geladeira ou no espelho, num dia aleatório, que muda todo dia daquela pessoa que nos amamos. É uma lembrancinha de valor tão irrisório que faz alguém tão feliz como se tivesse recebido um presentão. A existência de 2 João está nos dizendo que nós precisamos investir mais em memórias de bilhetes comuns. Porque o amor é feito de uma infinidade de atitudes comuns, de atitudes simples, de atitudes sem glamour, que não são adornadas de vez em quando por algo diferente ou especial, que a gente não espere que o especial se torne corriqueiro. Porque isso deixará de ser especial, né? Aquele jantar no restaurante chique, ele vai deixar de ser especial se você for toda semana, vai virar algo comum. E que a gente também não menospreze o comum. Porque é o comum que sustenta o nosso amor por meio da verdade. 2 João é um lembrete de Deus para nós, de que Ele está conosco não só nas grandes e maravilhosas demonstrações de amor. E como que Deus mostra de forma grandiosa seu amor por nós? Quando Ele faz um milagre pela gente, né? Quando alguém é curado sobrenaturalmente, quando uma mulher que não podia ter filhos engravida, né? Quando alguém tem um grande milagre financeiro, quando alguém, né, tem uma bênção profissional enorme. Esses são os momentos em que, se eu poderia dizer assim, que Deus pega o helicóptero e joga as pétalas de rosas. Grandes demonstrações de Deus por nós.
quando Ele faz milagres por nós, que bênção, e nós precisamos disso de vez em quando. Mas Deus está nos dizendo que Ele não só demonstra o seu amor com expressões grandiosas. Ele expressa o seu amor por nós também no cotidiano, no dia a dia, no bilhetinho. Eu amo você, tome cuidado. Não pense que Deus só te ama quando Ele faz algo extraordinário com você. Ou ao contrário, que Deus não te ama quando Ele não faz algo extraordinário com você. Poxa, eu estou orando há tanto tempo por esse milagre, por essa coisa que eu estou pedindo. Poxa, estou orando tanto tempo pela conversão de uma pessoa, Deus não me responde, eu acho que Ele não me ama. Você está enganado. Porque você está pensando que Deus só te ama quando faz algo grande. Mas Ele está nos mostrando por meio de 2 João que no comum, no cotidiano, nos bilhetes comuns do dia a dia, que Ele nos ama, que Ele lembra de nós. Ele está falando, olha, pode ter muito tempo que algo grandioso não acontece na tua vida, mas o bilhetinho está aqui. Eu amo você. Se cuida, toma cuidado. O Senhor está nos dizendo nessa manhã isso. E o que eu falei aqui, meus irmãos, provavelmente não é novidade para ninguém. Porque Deus hoje, Ele não quis demonstrar o amor dele por nós por meio de algo pirotécnico, né? Algo maravilhoso. Ou mesmo com um carro de som, com aquela mensagem bonita que chama a atenção da vizinhança toda. Mas Deus demonstrou seu amor pela sua igreja hoje por um singelo bilhete comum. Escrito há milhares de anos. Sem grandes adornos, sem grandes chamativos, sem ir a pé do Rio ao Salvador, sem grandes declarações. Mas o Senhor está simplesmente dizendo para nós, eu amo você, se cuida. Por mais que não esteja algo grandioso acontecendo, não pense que eu só amo você quando eu faço grandes declarações de amor. Eu amo você no cotidiano, no dia a dia, na leitura diária da Bíblia, lá no 2 João, na simples carta, no bilhete, sem novidade nenhuma. Mas Ele está nos dizendo, olha, não esqueci de você não. Eu amo você, tome cuidado. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua graça por nós não tem explicação, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que muitas vezes as dúvidas passam pela nossa mente. Que as orações não respondidas deixam o nosso coração angustiado. Que nos fazem pensar, onde está Deus? Será que Ele ainda se lembra de mim? Será que Ele ainda me ama? Ah, não, Deus deve estar ocupado respondendo a oração de alguém mais amado por Ele. Ah, meus irmãos, você não está sozinho, isso já passou na cabeça de qualquer cristão. Mas o Senhor nos lembra nessa manhã que por mais que uma grande declaração de amor da parte dEle não tenha acontecido na sua vida recentemente, Ele ainda está cuidando de você. Ele me trouxe aqui lá de Jacarepaguá para eu deixar um bilhetinho pendurado aqui nessa igreja do Senhor dizendo para você, eu amo você, se cuida. Cuide-se. Tome cuidado com os enganadores. Amem-se uns aos outros. Fundamentem o seu amor na verdade. É só isso. E isso basta. O amor do Senhor por nós é grande demais. E alguns de nós aqui precisavam desse lembrete hoje. Porque a vida é dura. E a vida deixa marcas na gente. A gente precisa desse lembrete de vez em quando. De que o Senhor está cuidando de nós, mesmo que as coisas não aconteçam. Que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está trabalhando no nosso coração. Nós pedimos, Senhor, nessa manhã, Pai, que se a circunstância externa não mudar, que o Senhor mude dentro de nós, mude o nosso coração, mude as nossas reações diante dessas dificuldades. Ó Deus, por mais que os nossos problemas continuem exatamente os mesmos, que a nossa reação a eles seja diferente. Que nós possamos encará-los com um coração de gratidão, de alegria, entendendo que o Senhor não se esqueceu de nós, entendendo que o Senhor cuida de nós, entendendo que um dia vai chegar essa grande declaração de amor, o milagre, a oração respondida vai acontecer, mas até lá nós continuaremos confiando no Senhor,
Porque o nosso amor por Deus deve estar baseado na verdade. E a verdade da palavra de Deus não muda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu caráter imutável, porque suas promessas são imutáveis, o seu amor é imutável por nós. Ele não varia de acordo com as estações, ele não muda de acordo com as consequências do mundo. Ele não varia de acordo com as notícias, mas ele é imutável acima de tudo isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa fé nessa manhã, a nossa esperança, a nossa alegria, nos trazendo esse bilhetinho tão comum, mas que encheu o nosso coração de alegria, porque nos lembramos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Pastor Benal. Gostaria de agradecer ao pastor Gabriel por esse recado tão singelo, mas tão profundo da parte do Senhor. Independente do que estiver acontecendo com você, independente do que você estiver passando, Ele te ama. Como nós falamos aqui esses dias, né, nós vemos como o Espírito Santo ele traz essa concordância aos nossos corações. Como João, nós possamos lembrar, nós somos aqueles a quem o Senhor ama. Que esse seja o maior título e a maior segurança, como nós já falamos aqui. O Senhor me ama. O Senhor me ama e está cuidando de tudo. Mas, pastor, eu não estou entendendo a situação, eu não estou entendendo a circunstância. Ele te ama. O amor do Senhor é infinito e os seus caminhos são perfeitos. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Ministério de Louvor vem para uma última canção. Estava no nosso coração já desde o início, né, igreja? Nós vamos adorar o Senhor. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos e declare: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que me guie o meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Você que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo
és tão bom, com todo fôlego. Só tu és, ó Deus, só tu és, ó Pai. Eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Mesmo quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, mesmo quando a nossa visão humana não consegue compreender, Ele é um Deus bom e fiel. Ele continua reinando soberanamente. A bondade do Senhor continua sendo derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei Da bondade de Deus. Oh, aleluia! bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. E voltaremos à casa do Senhor enquanto vivermos. Amém? Para que possamos juntos adorar a Ele. Para que possamos juntos ouvir a Sua palavra e sermos transformados por bilhetes tão especiais como recebemos hoje do Senhor. E que Ele continue falando ao seu coração. Gostaria de chamar até aqui o pastor Gabriel, sua esposa, seu filhinho, está lá na IGP. Dá tempo de buscar? Tá. O doutor vai auxiliar. O pastor Gabriel está com o seu livro. Eu sei que muitos já têm, né, o Razão Visceral, mas os que ainda não possuem, o Senhor hoje vai poder estar sendo abençoado e abençoar a vida do nosso irmão também, abençoar esse ministério, né? Um livro que vai até mesmo mudar a sua visão do culto cristão. Se você ainda não leu, eu oriento que você leia, né? E hoje você vai poder levá-lo com uma dedicatória muito especial, né? Eu tenho o meu lá com uma dedicatória com muito carinho. Ontem a Emanuele estava até lá folheando ele lá, né? E ao final você vai poder passar por ali, tirar uma foto com ele, abençoar esse ministério e ser abençoado também. Chegou aí. Uma família jovem que tem se dedicado à pregação da palavra, à instrução, ao ensino, né? Eu gostaria de convidar esta igreja a estar colocando essa família em suas orações diariamente. Amém? Tenha suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Como cantamos aqui, pois tu és fiel em todo tempo, e hoje nós podemos receber de Ti de maneira tão clara, tão carinhosa, Senhor, e te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com o Teu povo, Senhor. Clamamos também pelas Tuas ricas bênçãos sobre a vida deste casal, Senhor, pelo de mim. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça diante de cada desafio, Senhor, diante das batalhas do ministério, Senhor, diante, Senhor, de cada luta, que o Senhor esteja sendo, ó Deus, a força do coração dos Teus filhos, que a cada instante eles se lembrem que eles são filhos amados, que pertencem a Ti, Senhor, e que das Tuas mãos ninguém pode lhes tirar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta família em todos os seus aspectos, abençoe também o crescimento de Henrique, seu desenvolvimento. Ó Deus, cubra, Senhor, esta família com Teu sangue. Leva o Senhor de volta em paz para o Rio de Janeiro, Senhor, onde eles estarão me servindo, ó Deus. Acampa o Teu exército de anjos ao redor, ó Deus, dessa família. Cuida, Senhor, cuida desse ministério integralmente, Senhor. Te agradecemos por mais uma manhã, onde podemos nos reunir aqui como Teu povo, como Tua igreja, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, e ouvir a Tua doce voz, doce e poderosa voz. Leva-nos, Senhor, em paz e tranquilidade até os nossos lares. Nos dê um domingo cheio da Tua presença, Senhor. E cada palavra semeada aqui venha florescer em nossos corações para a glória do Teu nome. Assim nós declaramos em nome de Jesus
aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Ergue suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai debaixo da paz do Senhor, vai debaixo da bondade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.